Diana, qual é que é o teu nível de desconforto neste preciso momento? Ai, começamos já assim? Epá, para ser sincera, olha, o desconforto que eu tenho não é por estar aqui. Eu não sou muito afoita assim, para as entrevistas, mas gosto muito de conversar. O meu desconforto maior neste momento é eu sentir-me cansada. Estou cansada fisicamente e emocionalmente e quero corresponder, é só isso. Então eu estou só, bolas, pá, devia ter descansado, devia ter reservado tempo para descansar antes de vir para aqui para conseguir entregar bem. Estás em cena com este teu desconfortável, com um espetáculo que foi idealizado, pensado, mastigado, escrito, produzido, encenado e representado por ti. Dito assim, parece muita coisa. Isto foi um processo criativo e de escrita que te levou a estar imergida neste espetáculo quase durante 4 anos. Houve uma pandemia, regressaste às tuas viagens. Como é que foi este processo de construção de todo este desconfortável? Não foram bem 4 anos. A partir do momento em que eu decidi que ia criar o espetáculo, até o apresentar, foi 1 ano. Os 3 que antecederam essa altura, o momento em que eu disse eu vou fazer um espetáculo, foram anos em que eu fui escrevendo, isto muito por sugestão de uma terapeuta que eu estava a ver na altura e que me sugeriu começar a fazer diários de terapia. Depois da terapia eu começava a escrever, havia coisas que eu tinha de dizer e que não as podia dizer a determinadas pessoas, ou porque já não estavam na minha vida, ou porque não queriam ouvir, ou porque já não estavam cá, ou porque já não fazia sentido que eu lhes dissesse estas coisas. Mas então esses eram muitos dos meus temas na terapia e a terapeuta sugeriu, escreva como se as coisas que precisa dizer, escreva-as para aquelas pessoas. E eu comecei a fazer isso e eu ando sempre a escrever textos, seja em viagem ou não. Depois a pandemia também foi muito propícia a isso. Escrevi muitas coisas e depois chegou uma altura em que eu pensei, o que é que eu vou fazer com isto tudo? Escrevo um livro, toda a gente escreve livros, faço um blog, guardo para mim, queimo. Tiveste a melhor ideia? Não, pensei assim, o que é a coisa que mais me assusta? Ok, vou fazer um monólogo, porque eu pensei, vou agarrar nestes textos e vou ensinar alguém. Mas o meu síndrome de impostor era tão grande e o medo de falhar era tão grande que eu não queria colocar em risco a carreira de outra pessoa. Eu não queria que aquilo corresse mal ao ponto de aquela pessoa não conseguir vingar, ou aquilo ser mau e de repente a pessoa ficar manchada com um espetáculo que não foi bom. Porque eu sabia que ia ser difícil se eu quisesse ensinar e representar ao mesmo tempo. Então, pegando nisso, como é que tu descreves este monólogo? Para mim é uma continuação de um processo terapêutico e foi quase que um fecho. Eu senti que eu precisava de dizer estas coisas e de fazer estas coisas para terminar determinados capítulos. E durante o momento em que eu estive a preparar o espetáculo, tinha sempre um grande dilema comigo, que ainda tenho, na verdade, que é esta coisa de mas que legitimidade é que eu tenho para vir aqui e falar destas coisas, estes meus desconfortezinhos, numa altura em que o mundo está de pernas para o ar. Tu refletiste muito sobre isso? Sim. Mastigaste muito esse conceito de será que isto vai ter impacto em alguém? Não, porque eu não pensei, isto foi até muito egoísta, sabes? Eu não pensei, vou fazer um espetáculo com estes temas, que são temas transversais, para as pessoas se identificarem e saírem de lá. Não, eu preciso de fazer isto para mim. Eu vou fazer este espetáculo, não pensei se as pessoas se iam identificar ou não. Houve 2 semanas antes da estreia que a minha irmã foi assistir ao espetáculo e lembro-me dela me dizer, olha, eu identifico-me com muitas destas coisas que tu tens aqui, mas eu sou tua irmã. Ou seja, e eu sempre achei que era isso, tipo, claro, tu és minha irmã, as pessoas que passaram o mesmo que eu, pessoas mais próximas vão entender. Contexto. Agora, não sei, e também não sei até que ponto é que isto interessa a alguém. Mas era isso que eu te ia perguntar. Tu escreves este espetáculo muito com base na tua experiência de vida.
e provavelmente da experiência de pessoas que estão dentro do teu círculo mais próximo, sem a consciência de que isto é muito mais transversal e diz muito mais a muita gente do que só esse teu círculo e a ti própria. Zero noção, eu não fazia a mínima ideia que isto ia ser assim. Eu achei que nós íamos fazer meia dúzia de datas que tínhamos marcadas logo, que salas, teatros aceitaram, e eu pensei, que maravilha, eles vão-me aceitar para fazer um monólogo, pá, obrigada, pronto, é isto, vamos combinar assim, percentagens de bilheteira, e eu sempre muito agradecida, obrigada por me deixarem fazer esta coisinha, que vem a minha família, vem meia dúzia de amigos e está feito, e de repente, primeira semana não acreditei em nada daquilo que me disseram, e depois a ficha começou a cair e eu comecei a perceber, isto realmente, este espetáculo não é sobre mim, quer dizer, é sobre mim, mas de repente isto já é sobre todos. As pessoas estão... E esse é o feedback que eu tenho tido, desde adolescentes até pessoas com 70 ou 80 anos. As pessoas vêm ver e às tantas perdem-se durante o espetáculo a pensar nas suas coisas, nas suas vidas, nos seus percursos e saem daqui e dizem isso mesmo. Eu acho que as pessoas ficam emocionadas e riem e pensam em imensas coisas e depois mandam mensagem a partilhar desconfortos delas, porque sentem uma proximidade tão grande com as coisas que eu estou a dizer, porque já viveram ou estão a viver o mesmo. E isso foi completamente inconsciente. Tu que viajas pelo mundo em longos períodos e que vais por ti, não é propriamente uma experiência turística, é mais uma experiência de vida que tu vais fazer. Nestas datas todas que tu já fizeste com este espetáculo, nunca te passou pela cabeça olhares para este trabalho e dizer, isto é altamente exportável? Alguém num outro país qualquer pode-se rever exatamente neste mesmo texto e consideras essa hipótese de eventualmente poderes deixar adaptar isto para outras línguas com outros atores, como é óbvio? Isso não te parece uma coisa que pode ter um caminho lógico para este espetáculo? Aliás, a Fátima que está aqui, que é a minha produtora, já tínhamos falado nisso. Eu acho que sim, acho que isto faz todo o sentido. No outro dia o Ivo Canelas veio ver o espetáculo e ele empresta a voz aqui ao espetáculo e estávamos a falar no final e eu estava-lhe a dizer, mas não sei até que ponto é que vale a pena continuar a fazer isto. Há coisas aqui para mim que já não fazem sentido dizer, há coisas que eu escrevi há 3, 4 anos, há coisas que eu já as pensei de outra forma e que agora gostava de as transmitir de outra maneira. Mas tu és outra pessoa ao fim desses 4 anos. Exatamente. E ele disse-me isto que faz muito sentido, que eu não tinha pensado nisso. Ele disse-me, este espetáculo já não é teu, é dos outros. E a pertinência artística de continuar a fazer um espetáculo é, até haver público a querer ouvir, é aí que o artista tem de continuar a representar, seja importante para ti ou não. E é isso mesmo, portanto, acho que sim, que faz sentido fazer isto noutras línguas. Aliás, até aconteceu uma coisa engraçada, que foi eu, desde que estreiei em outubro até agora apresentar em janeiro, eu tive 3 meses na Ásia. E nestes 3 meses, em que andei lá sozinha, conheci muitas pessoas e eu, quando estou a viajar, eu geralmente nunca digo que sou atriz. Quando as pessoas me perguntam. Só depois, se tivermos, assim, muita confiança, porque acho que também é um bocadinho síndrome de impostor e esta coisa de, sei lá, depois as pessoas dizem, mas e o que é que fazem? Deixa-me ver, mostra-me coisas na tua língua e eu quero que as pessoas me conheçam, mas que não tenham uma ideia já pré-formada daquilo que eu sou. Então muitas vezes quando troco contactos e Instagram com outras pessoas há aquela coisa do mas tu tens uma conta tão grande no Instagram, quem é que tu és? Então eu prefiro sempre nunca chego aí, digo sempre que sou locutora, faço locuções de publicidade. Mas algumas pessoas com quem eu fui criando algumas relações... O que ajuda, de facto, efetivamente, a teres uma relação terra a terra, não é? Porque eles depois têm essa grande admiração quando se estão na presença de uma atriz... Sim, é isso, não quero... Quero evitar ao máximo que haja essa coisa, porque eu quando estou em viagem eu sinto-me muito, muito livre e o que eu mais gosto é que as pessoas, sei lá, não há expectativas em relação a mim, as pessoas não estão à espera que eu seja engraçada ou interessante ou que... Nada, ninguém sabe quem é que eu sou só uma miúda que anda para lá a viajar de mochila e eu gosto disso. Mas aconteceu nesta viagem eu ficar durante longos períodos com várias pessoas e criar assim relações e então houve alguns desses grupos que ficaram com muita curiosidade sobre este espetáculo. Eu falei sobre o espetáculo e eu tinha feito um resumo, porque tive amigos meus que vieram ver o espetáculo, que vivem em Portugal, mas que não falam português. E eu tinha feito um resumo do espetáculo em inglês, e, quase cena a cena, para eles irem lendo durante o espetáculo. Tipo, quando eu trocar de roupa, estou a falar desta situação. Quando aparecer esta imagem, vai ser sobre este tema, não sei o quê.
E então, quando falava com estas pessoas lá que conhecia na Ásia, dava-lhes este texto em inglês e houve uma das miúdas que se largou a chorar. E depois disso que falámos muito sobre isto e eu pensei, que interessante, como estas coisas são transversais ao ponto de atingirem uma miúda israelita que tem 21 anos, menos 15 do que eu, que não passou pelas mesmas coisas que eu passei, tem outras vivências e olha para este texto que está só traduzido por tópicos. Aí pensei, sim, era interessante levar isto para fora. Mas ainda nos falta conquistar muitas cidades de Portugal. Claro, ainda tens aqui um longo caminho para fazer com o desconfortável. Estamos a falar nas tuas viagens. Já agora uma pergunta, já regressamos ao desconfortável. As viagens para ti são uma zona de conforto? Muito. Tu retiras mais conforto quando estás fora do que propriamente quando estás cá, na tua vida normal, no teu dia-a-dia? Diria à minha terapeuta que as viagens são uma fuga. E sim, já foram. Em tempo já foram para mim grandes fugas. Agora não. Agora são mesmo um lugar feliz para mim. Eu vou para um aeroporto, eu entro num avião sozinha. Eu adoro, eu já falei disto muitas vezes com muitas pessoas, eu não consigo explicar exatamente o que é, mas há uma sensação tão grande de liberdade, de sentir que eu acho que é muito isto, é que ninguém espera nada de mim, eu posso ser aquilo que eu quiser, agora se quer falar com este falo, agora apetece-me ir para esta cidade vou, chego aqui, quem é que eu hoje vou ser? Olha, eu hoje vou ser introvertida, não vou falar com ninguém, não, eu hoje vou ser... É muito interessante esta aprendizagem que eu tiro das viagens e o momento em que eu passo, o tempo que eu passo sozinha comigo, que eu comecei a desfrutar muito mais da minha companhia, porque nós vivemos uma vida sempre muito atribulada, nunca estamos sozinhos só connosco, não é? Mesmo no momento em que estamos no carro, no trânsito, estamos com rádio, estamos com podcast, estamos sempre a ouvir hoje coisas. Em dia, no telefone. Sim. E então, para mim, as viagens é um momento de bolha, em que eu não tenho ninguém para corroborar uma decisão minha, ou para partilhar consequências de más escolhas, ou para partilhar até felicidades. Tu consegues mesmo desligar da tua realidade aqui? Eu não falo com ninguém. Eu ponho o telefone em modo avião. Assim, falo com a minha família, claro, tudo bem e tal. De vez em quando, ligamos de X em X dias, mas não tenho nada aquela coisa de amigos, ligar. O que eu faço, sim, são as partilhas no Instagram e isso começou por ser uma coisa até mais para a minha família, também me seguir e ficar descansada, porque eu, na primeira viagem que fiz, a primeira grande viagem que fiz, que foi em África, quando fui para o Quénia fazer uma missão de voluntariado, criei um blog. E a minha família gostava muito disso porque ia seguindo o blog. Eu escrevia todos os dias, punha fotografias. Depois, quando tive... Uma viagem que te marcou bastante. Bastante, sim. Depois fui um ano para a América do Sul e aí também tinha o blog e a minha família e os meus amigos iam acompanhando. Pronto. Depois, entretanto, o Instagram tornou-se uma coisa bem mais prática. Metes umas fotografias, escreves um texto. Eu gosto de escrever, gosto de tirar fotografias e eu percebi que isso... Descansava muito a minha mãe, que sofre muito com as minhas viagens, descansava muito saber onde é que eu estava, sentia-se a viajar comigo, ela percebia, desta forma percebia porque é que eu tinha tanta necessidade de viajar, porque me acompanha e sente que está ali comigo e percebe, porque é muito difícil para as pessoas que estão à minha volta perceberem, mas porque é que esta vai? E sozinha? Não tens ninguém que vá contigo? Tenho, mas eu não quero, eu gosto de ir sozinha. E depois, por outro lado, comecei a perceber, até mais recentemente, de uma forma também inconsciente e meia ingênua, isto é giro, as pessoas sentem-se mesmo a viajar comigo. Ou seja, a maneira como eu partilho as coisas das viagens, sim, que é muito... Porque tu passas muito essa ideia da experiência de vida que estás ali a ter, mas há uma coisa que se nota, que é o brilhozinho nos olhos da tua alegria de estares ali. Não é? Independentemente do contexto, sim, onde estás e no país onde estás e rodeada das pessoas que estás, mas nota-se que há ali um brilhozinho diferente. É que é mesmo genuíno, e acho eu, espero eu que as partilhas sejam assim de uma maneira despretensiosa, porque não é nada, não tenho a pretensão nenhuma de ser blogger de viagem, aliás, tudo o que eu faço nem é biquínis, praias, águas azuis, não, é até muitas vezes tipo, o feio, as coisas feias e as coisas que não funcionam, que não correm tão bem, as coisas reais, e a mim dá-me tanto gozo isso, eu gosto tanto, eu seria muito feliz com um programa de viagens. Estou sempre a dizer isto. Um dia ainda vai acontecer. Falamos disso depois no final da entrevista. Uma questão importante. Nas tuas viagens, se para ti são, pode-se dizer, quase terapêuticas e provavelmente
ajudam-te a lidar com as tuas próprias, com os teus próprios desconfortos, não é? Elas provavelmente far-te-ão amadurecer de uma forma que, se calhar, estando aqui num dia-a-dia, numa rotina, não consegues amadurecer. Se te sentes feliz, o que é que te faz voltar? Alguma vez pensaste numa determinada viagem, eu já não quero regressar? Quando se diz não quero regressar, não quero regressar a esta vida que tu tens aqui, provavelmente ficar num país qualquer com outra vida. O que é que te faz regressar a Portugal? Eu, quanto mais viajo, mais percebo que gosto de Portugal e gosto muito de viver em Lisboa. Muito, muito. Há vários fatores que me fazem regressar. Um deles é a minha profissão. Eu sou muito feliz a viajar, mas eu também sinto muito realizada a representar. E seria uma coisa mais difícil de fazer lá fora. Não é impossível, há muita gente que consegue internacionalizar, eu também gostava de fazer isso, mas nunca tive a pretensão de Hollywood, ou Cannes, ou Globo. Não, eu gosto de estar aqui, eu gosto do nosso paísinho, gosto do nosso sol, gosto do nosso bitoque, gosto de aqui estar com as minhas rotinas no meu bairro, gosto disso. Aconteceu uma vez, numa viagem que eu fiz, que foi nessa viagem na América do Sul, eu voltei, mas aí lá está, foi quando eu usei a viagem um bocado como um escape, como uma fuga. Andei a viajar, foi ótimo, estava ali dormente, pus a minha vida, que não estava a correr assim muito bem, em stand-by, fui. Experimentei outra realidade paralela, tinha estímulos diários todos os dias, que me faziam esquecer coisas que eu tinha cá, e de repente eu volto. Registramos uma coisa importante, que é que quando tu vais para estas viagens não levas propriamente um plano definido. Não. Às vezes até posso levar e logo no primeiro mês vai à vida. Ok. E depois, quando regressei, percebi, claro, que os problemas que eu tinha deixado cá estavam cá todos, ainda à minha espera. E foi a primeira vez que eu senti, eu não quero regressar, eu não quero estar aqui, eu não consigo lidar com isto. Portanto, eu estive cá poucos meses e no dia de Natal estava tão deprimida, a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estava tão bem, estava tão feliz lá. E pensei, ok, eu vou voltar. Pumba. Logo nessa noite comprei uma viagem de regresso, pensei, qual é que foi o sítio onde eu fui mais feliz, na América do Sul? Voltei para esse sítio. Claro que quando eu cheguei a esse sítio, nem as pessoas eram as mesmas, nem o mood e o ambiente eram o mesmo, e depois eu percebi que a felicidade não está nos lugares e nas pessoas, a felicidade está em nós. Portanto, por onde quer que eu me mudasse, eu escusava de ir à procura da felicidade porque não estava ali, eu tinha que a encontrar aqui dentro de mim. Então fui para lá, tive que fazer essa viagem, esse percurso, perceber isso tudo, para depois voltar para cá e entender, ok, eu tenho que estar em Portugal, eu tenho que resolver aqui os problemas e só depois de os resolver é que posso voltar outra vez a viajar, mas nunca com o intuito de procurar a felicidade, tenho que estar aqui. Isto agora ficou um pouco denso. Não foi? E namastê também ao mesmo tempo. É importante. Pronto, é a minha mensagem. Voltando ao desconfortável e ao texto, mas fazendo a ponte com estas viagens, do que se percebe no texto, e a minha interpretação é um bocadinho essa, os desconfortos de que falas neste espetáculo, eu acho que estão muito mais ligados à tua vida aqui do que propriamente à tua vida em viagens. Ainda ontem me perguntaram isso, porquê que não falas das viagens? Olha, não tenho resposta para isto. Vou pensar, vou falar agora ao mesmo tempo que estou a pensar. Talvez seja o facto de eu querer manter ainda as viagens como uma coisinha minha. Muito tua. E não ter de desconforto em viagem. Ou os que tenho talvez não sejam suficientemente... São os naturais de uma viagem. Sim. Saber se tem sítio para dormir, há se o sítio onde vais dormir tem pessoas simpáticas. Ou outras coisas até um bocado mais humanas. Fortes, sim, tipo, humanas. Sim, esta coisa de porque é que o mundo é tão injusto, porque é que eu tenho tanto e os outros não têm nada. É claro que todas estas coisas também me surgem em viagem. Também há estes desconfortos de choques culturais e tentar entender formas de ser e de estar de outros povos. Sim, isso sim, mas acho que seria todo um outro espetáculo. Exato. E este espetáculo, que tem 80 minutos, 80 minutos. O espetáculo inicial, o texto inicial eram 3 horas e eu tinha coisas de viagens e de repente pensei, não, ninguém vai ver um espetáculo de 3 horas, vou ter que começar a limpar e tirei, portanto eu tenho material para fazer um Desconfortável 2 e aí sim tenho coisas de viagens, mas achei que estes eram os temas mais prementes que eu precisava de falar agora. As viagens para mim são um sítiozinho ainda teu, bom. muito teu. E meu. E ainda bem. Quando tu terminas o espetáculo, ou até mesmo durante o espetáculo, mas calculo que no final seja mais fácil,
tu consegues olhar para a cara do teu público e tentar entender a dimensão do impacto que conseguiste provocar com o teu texto neles? Tu notas que eles boa pergunta. Reagiram, absorveram totalmente o teu texto? Eu estou tão meio em transe quando termina. Tenho um momento que para mim é muito desconfortável no início, fui eu que me propus a isso mesmo, em que eu queria que houvesse aqui uma relação de desconforto entre o público e a pessoa que está em palco. Desconforto para mim, que estou ali, mas também pode ser para o a público. vê-los, e a ideia é que seja também para o público. Entram e pensam, já começou, já aqui está a olhar para mim, o que é que se passa? E no final é interessante porque eu estou o espetáculo todo quase sem ver o público, só nos momentos em que se acende a luz. E eu também não quero ver as pessoas, porque isso distrai-me muito. Então no final para mim é sempre um momento quase catártico, mas ainda estou meio em transe e é sempre muito surpreendente ver as reações das pessoas, mas lá está, mas que eu estou sempre meio impostora e penso assim, as pessoas estão a ser muito simpáticas, então agora levantaram-se, deixem-se estar, sentem-se, deixem-se estar. Acredito que estejam mesmo genuinamente ligadas a ti e àquilo que aconteceu durante os 80 minutos. Eu sei, tem-me dito isso, eu estou a trabalhar para acreditar nesse feedback, acreditar que esse feedback é verdadeiro, que eu sei que é, claro que sim. Mas fico muito contente só. Os desconfortos que aqui andam de mão dada com uma questão que é um dos temas da atualidade fortíssimo, não é? Que é a questão da saúde mental. Tens essa percepção que as pessoas também conseguem ver este espetáculo como um grito de alerta para um problema que é crescente e de que hoje cada vez se fala mais abertamente, que é a saúde e o bem-estar mental. Como é que tu posicionas o teu espetáculo e o teu texto relativamente às questões que se prendem com a saúde mental dos nossos dias? Eu tive até algumas reservas no início, estava com medo antes de estrear o espetáculo, estava com muitos medos, porque não sabia muito bem como é que isto ia ser recebido, principalmente essa questão, esta coisa de nós falarmos de tomar medicação e de fazer terapia, e eu estou-me aqui a assumir como uma maluquinha e quem é que eu sou para dizer estas coisas. Aconteceu uma coisa interessante, foi... eu estava com uma medicação forte no início, quando estreiei o espetáculo, com antidepressivos, que me deixavam muito dormente. Isso era uma coisa que as pessoas não falam. Eu conheço, a partir do momento em que eu comecei a falar e a dizer, e então aqui abertamente, eu tenho recebido mensagens de imensa gente, e até amigos meus, colegas próximos, pessoas que dizem, olha, eu também estou assim. Durante muito tempo eu recusei isso, e sempre fui muito avessa a essas coisas. Não, eu estou mal e estou triste, não, mas e porquê? Mas eu não quero, é mesmo assim. Às vezes não há nada não há nenhum efeito secundário que um comprimido possa ter em ti que seja mais nocivo do que às vezes aquilo que o teu cérebro pode fazer ele próprio. A privação do sono é uma coisa super nociva e às vezes, não estás bem, tudo bem, há dias tristes, toda a gente tem dias tristes e a ideia não é fazer aqui uma ode à medicação, nem nada que se pareça, mas uma ode sim à terapia, ao cuidar-nos, tipo, ao autocuidado, e autocuidado muitas vezes pode passar por aí. E eu quando comecei o espetáculo, quando estreiei em outubro, estava com uma medicação que me deixava bastante dormente. Então eu não sentia coisas boas e também não sentia coisas más. E para mim foi muito estranho estrear este espetáculo e de repente eu não estava nervosa, eu não estava tensa, eu não estava feliz, eu não estava triste. Ansiosa? Eu não estava nada. Então eu não estou acostumada a operar assim. Eu estou acostumada a operar no stress, na ansiedade, na cena do controle. É assim que eu estou habituada a operar. E de repente, eu tive ali aqueles meses em que eu não sentia isso. Eu, no dia da estreia, eu andava assim, meio a pairar. E isso influenciou a entrega do texto? Não, eu acho que não. E a encenação que idealizaste? Não, nada. Nada porque o espetáculo estava... ou seja, a única coisa que pode ter influenciado era aquilo que eu sentia em relação ao espetáculo. Os meus nervos, a minha ansiedade... Os desconfortos? Sim. Ou seja, eu achei... Eu não sei como é que teria resultado este espetáculo se eu não tivesse com medicação. Não sei se calhar não me tinha proposto a fazer tanta coisa, se calhar não me tinha exposto desta maneira. Não sei exatamente. Eu sei Sim, que porque estava... o espetáculo em si encerra um grau de complexidade que vamos falar a seguir, que também é, por si, muito exigente, não é? Para contigo. Mas se este teu espetáculo
ajudarem pessoas a despertar para uma realidade do eu tenho de facto procurar ajuda, porque é isso um bocadinho que passa dali também. Achas que isso é um dado nobre que o teu texto depois entrega para essas pessoas? Ficas contente com isso? Acho que é o papel da arte. Se o resultado daquilo que tu fazes, seja de que forma artística for, conseguir chegar a alguém de maneira que essa pessoa consiga beneficiar, seja de que forma for, eu acho que está cumprido. E eu sei porque as pessoas têm sido muito generosas e têm vindo falar comigo e têm-me dito coisas desse género. Olha, fui para a terapia, olha, percebi que esta relação era tóxica para mim, olha, isto ajudou-me imenso a lidar com o luto, resolvi então parar de rejeitar a medicação. Isso é muito importante para ti. E então isso acaba por certificar o teu texto. Sim, valida de alguma maneira o espetáculo, que não foi feito para isto, não é? Não era nenhuma campanha de saúde pública, mas pronto, foi feito, ou seja, serviu para mim o propósito daquilo que aconteceu no início, que era cadernos de terapia, para me ajudar a processar aqui algumas coisas, transformou-se nisto, está fechado o ciclo. Há muitas coisas aqui que já estão resolvidas. E agora... É um extra. Consigo ajudar outras pessoas também. Epá, eu nem sequer estava à espera disto. Espetacular. Agora sim, a questão da complexidade do espetáculo. Este é um espetáculo que foi pensado por ti, encenado por ti, produzido por ti, tal como eu disse no início. E de facto é um espetáculo complexo, porque tem elementos de multimédia, tem elementos cénicos e de interação com outros elementos. E sincronismo. Muito sincronismo. Tu, quando começaste a desenhar o espetáculo e começaste a desenhar esta encenação, tinhas a noção real do quão complexo isto se tornaria? Louca. Sempre achei que fosse tudo muito fácil. Isto é tudo muito fácil e eu quando chamei as pessoas, porque eu achava que conseguia fazer tudo sozinha, depois comecei a pensar, não, se calhar vou precisar de alguém que me faça as luzes, porque eu quando escrevi o texto, quando comecei realmente a montar o espetáculo, portanto, a minha casa estava num processo muito caótico, o meu escritório, muitos post-its por todo lado, daí os post-its todos, muitos papéis, comecei a juntar as histórias todas, comecei a juntá-las por temas, depois eu tinha um dos textos, era uma lista de coisas desconfortáveis, que eu fui escrevendo ao longo dos anos. E de repente essa lista foi, eu não sabia o que é que ia fazer com aquilo. Foi somando. Este espetáculo nem sequer ia ser sobre coisas desconfortáveis. O espetáculo ia se chamar Ter ou Não Ter. E era só sobre a maternidade, sobre a ambivalência de ter ou não ter filhos. E de repente, à medida que eu fui construindo o espetáculo, isso pareceu-me menos relevante e comecei a perceber, espera aí, afinal há aqui outras coisas, deixa-me lá montar isto. E à medida que eu ia cozendo os textos e ligando as histórias e a lista, ganhou o seu próprio caminho. Eu comecei a pensar, ok, então aqui tinha que entrar esta voz, aqui era mesmo fixe, era se eu conseguisse tipo umas luzes assim assado, aqui tinha que aparecer um comboio, isto era bom eu fazer em diálogo, mas como não tenho ninguém, ok, e agora vinham umas vozes como se fossem as vozes da minha cabeça. Portanto, eu estava a escrever e à medida que ia ouvindo as vozes na minha cabeça, esta coisa, por exemplo, do You're Such a Control Freak, que é uma constante no espetáculo, isto é realmente a voz que eu ouço, a música que eu ouço na minha cabeça sempre que eu sinto que estou a ser demasiado controladora, seja com a arrumação em casa, ou esta cadeira aqui não está bem, e eu ouço You're Such a Control Freak, You're Such a Control... Ok, eu ouço isto. Portanto, eu resolvi nunca me castrar em nada, eu estou a escrever e mesmo os erros, como estou a escrever qualquer coisa, não sei o que é o edredom. Edredom ou edredom? Como é que se diz? Edredom ou edredom? Não sei. Edredom ou edredom? Eu vou ir escrevendo tudo à medida que ia surgindo na minha cabeça e de repente quando eu olho para as coisas percebo que há muitas vozes dentro da minha cabeça. Se calhar estas vozes podem passar do papel para aqui. Pronto, então quando eu comecei a explicar isto às pessoas, aí sim é que eu comecei a perceber o nível de complexidade. Ok, então bora fazer isto assim à volta, como se as vozes estivessem a vir aqui de trás. Bora agora agarrar... Pronto, e toda a gente me disse que eu era louca, mas eu tive muita sorte porque encontrei uma equipa de 10 pessoas que todas elas souberam desde o início que não havia fundos para fazer isto e eu sempre disse, eu vou-vos querer pagar. Isso é outra questão. Eu vou querer ser justa, eu não quero ninguém a trabalhar de graça, quero que vocês me façam orçamentos como se fossem orçamentos para o Teatro Nacional e depois eu digo-vos o que é que eu consigo, mas eu garanto-vos que eu vou lutar para conseguir pagar aquilo que vocês querem. Foi extremamente desconfortável não conseguires apoio de fundos para a cultura ou de fundos públicos que
Foram Se calhar eram muitas extremamente horas. merecidos, não foram? Não era? Olha, não sei, tantos projetos que ficaram de fora e que também eram merecidos. Foram muitas horas a preparar candidaturas, concorrer a Mas sentes uma vários frustração concursos. com isso, não Sim, é? sim, sinto. Mas Até porque o tema em si é um tema de interesse geral, é um tema de interesse público, praticamente. Mas que é difícil explicar, ou seja, quando fazes uma candidatura, as candidaturas são feitas com um ano de antecedência. Certo. Eu, com um ano de antecedência, eu não tinha isto montado, não é? Certo. Então, aquilo que tens que apresentar é uma sinopse. É muito ingrato sempre, é uma sinopse. O que é que há muita gente que faz? Fazes uma sinopse de um espetáculo com temas da atualidade que achas que estão na berra e que se calhar vão ser apoiados, fazes isso, e depois se fores apoiado, ótimo, e depois fazes mais ou menos aquilo que tu quiseres. Eu não tinha ainda bem este espetáculo montado, tinha assim uma ideia. Portanto, tal como eu, outros 100 e tal que ficaram de fora, 600, acho que foram 600 que ficaram de fora neste concurso específico da DG Artes. Pronto, muitos deles também de certeza que eram temas super interessantes e que mereciam ser apoiados. Eu concorri a 3. Consegui um desses apoios, que é importante que as pessoas saibam o que é que nós estamos a falar. Que este espetáculo tinha um orçamento e eu concorri, pede-se o orçamento e eu consegui ganhar, isto era da Fundação GDA, e consegui este apoio e o apoio que eles me deram foi 10% daquilo que eu pedi, que equivale a 1.500 euros. Portanto, eles deram 1.500 euros. 1.500 euros, abertamente, foi o preço do cenário. Portanto, eu tenho uma equipa de 10 pessoas. Exato. E isto é uma coisa muito... é muito complicada, porque eu acho que é também muita culpa nossa dos artistas, que é, nós estamos habituados a fazer com pouco. Se fossem trabalhadores de uma fábrica e se o patrão fosse lá e dissesse, meus amigos, amanhã não tenho dinheiro para vocês, em vez de ter 5, só tenho 1. Ninguém aparecia. Mas com os artistas não. Dizem assim, epá, nós não temos 100 euros para vocês, temos 5 e um papo seco. Epá, não faz mal, a gente vai na mesma. Exatamente. Porque os artistas querem muito fazer, porque é uma forma de expressão também. E então esse é o problema. Enquanto houver sempre artistas a fazer, e coisas boas, tipo, com boa qualidade, porque eles se entregam e se escangalham para fazer o melhor, as entidades responsáveis, neste caso o Governo, o Ministério da Cultura, etc., eles nunca vão perceber que é preciso dinheiro, porque a gente se vira sempre para fazer. No entanto, também nesse percurso todo e nesse caminho todo, ganhou-se uma coisa, que foi uma autora. Este teu trabalho com o Desconfortável, e agora que o tens realizado e materializado e felizmente com uma receptividade enorme, isso inspira-te a fazer mais espetáculos para a frente? Tu olhas para o teu futuro e vês-te a fazer mais produções, a escrever mais textos? Eu acho que este espetáculo até diz mais de mim como pessoa e como criadora do que atriz. Eu não me imaginava a criar uma coisa assim, mas sempre tive muita vontade de encenar e sempre escrevi. Eu já estou com muita vontade de passar para o próximo espetáculo. Já tenho as coisas pensadas. Um espetáculo, não sei bem exatamente o que será, mas uma criação, tenho muita vontade já. E agora quero ficar só do lado de fora. Quero só ficar a encenar. Talvez a escrever e a encenar, que é para poder desfrutar das coisas sem estar sempre neste modo, que é o que está a acontecer aqui. E o teu lado do control freak vai deixar? Não, nunca, não. Isso está aqui. Dizes se vou deixar quê? Sim, se vais deixar... deixar outras pessoas... Outros atores pegarem no teu texto? Sim, vou, mas eu ensinar. Certo. Não, e sim, tenho muita vontade agora de trabalhar com outras pessoas. Acho que este espetáculo também me validou uma visão que eu já achava que tinha, mas que tinha algum medo de deixar sair cá para fora, como encenadora, como criadora. Espero que as pessoas vejam isso e que confiem em mim para próximos projetos. Eu agora gostava de ficar do lado de cá. Muito bem, estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Este Desconfortável, que agora está em Lisboa, nós estamos a gravar isto numa noite onde a Diana tem uma sala esgotada, aqui no Centro de Artes de Lisboa, uma belíssima sala para espetáculos com este perfil, mas a tua ideia é conseguir levar o Desconfortável um bocadinho norte a sul do país e levar até mais próximo de localidades provavelmente que não têm tanto acesso a esse tipo de espetáculos, não é? Tens ideia de que isto pode ser uma coisa que vai ocupar os teus próximos anos com este espetáculo? Achas? Estou a perguntar-te se gostavas
E se tens ideia que isto pode ser... Olhar para a produção. É que eu não... O Bife Canelas ia só fazer 3 meses. Eu sei. Isso deixa-me super feliz imaginar que isto pode ser uma coisa que eu possa reproduzir durante muito tempo, país fora. Sabes quantas vezes o Bife Canelas disse que era o último espetáculo? Sim, é verdade. Agora estas datas são as últimas, e depois haveria novas datas, não é? Tens consciência que isso pode acontecer contigo? Epá, eu espero que sim, isso era muito bom sinal. Nós já fizemos quase 30 espetáculos em Lisboa, esta é a última temporada e eu tenho mesmo muita vontade de levar isto para o outro lado, para o norte. Eu tenho sempre muita gente do Porto a pedir e é nisso que nós estamos agora a trabalhar. Levar isto, já temos algumas datas marcadas. E infelizmente ou felizmente isto com teatro tem que se trabalhar sempre com muito tempo de antecedência. Eu, não sendo uma pessoa que gosto de fazer planos e de imaginar, agora durante não sei quantos anos estou a fazer isto, não sei, acho que é um espetáculo assim como se fosse tipo o meu filho, desde que eu consiga fazer outras coisas também. Sim, acho que não vou ser capaz nunca de recusar fazer isto. Pegando nisso mesmo que agora disseste, que é um filho teu, este filho, tal e qual como acontece na maternidade, isto mudou a Diana, enquanto performer, enquanto atriz, enquanto alguém que observa o mundo da cultura e do espetáculo, mudou-te muito? Sentiste que isto transformou a Diana, subiu um novo estágio? Não sei o que é que as pessoas veem de fora e aquilo que eu consigo ver de mim mudou a minha visão em relação a determinados temas, porque, tal como eu te disse, isto concluiu muitos processos para mim, mudou a forma como eu encaro esta ambivalência da maternidade e em termos de perspectivas de trabalho, ou a maneira como as pessoas me veem, ou se eu subi algum degrau ou não tenho ainda consciência nenhuma disso. Não sei. Sei que fiquei com mais vontade de fazer coisas e ainda não consegui ter aquele momento de palmadinho nas costas do tipo, olha lá o que tu fizeste. Ainda não consegui ter isso. Mas espero que isso venha. Pelo menos deu-me força para acreditar que às vezes tenho assim estas ideias doidas e era isto ou ficar em casa à espera que me chamassem para trabalhar. Portanto, acho e agora, que ainda por falar bem. em desconfortos, há uma curiosidade pessoal que eu tenho. Força. Que tipo de desconforto é que tu sentiste horas antes de, aos 12 anos, sair de casa e ir bater à porta de uma rádio e pedir trabalho? Não foi desconforto nenhum. Nós quando somos miúdos somos muito cara de pau. Eu não tinha nada disto, estes pudores todos. Mas aos 12 anos decidires, quero ir trabalhar para uma rádio. Porquê? E podias perfeitamente, tens uma voz lindíssima, aliás, o teu trabalho no universo das locuções prova isso mesmo. Pois, nessa altura nem era para aí, era só... Eu acho que me metia... Eu sempre fui muito irrequieta e queria fazer coisas muito diferentes. Então, os meus pais nem tinham coisas para eu fazer durante as férias de verão. Eu tinha sempre muitas vontades de fazer, estava sempre a criar coisas, projetos... Bom, enfim, há toda uma panóplia de coisas que eu fiz na minha cidade, em Alcobaça, que ainda hoje as pessoas se riem, projetos que eu criava lá, coisas em que eu achava que era mesmo muito vanguardista, enfim, e isso foi uma delas. Eu achava mesmo que na rádio local me podiam dar emprego, e deram. Na verdade deram, não foi emprego porque eu não estava a ganhar dinheiro, mas ficaram-se a olhar para mim, mas queres fazer o quê? Eu não sei o que tiverem aqui para mim, porque eu sabia que queria trabalhar neste meio, não sabia muito bem, eu achava que na altura queria ser jornalista. Havia um chamamento? Havia qualquer coisa assim, e eu achava que era para o jornalismo, para a comunicação social. Como eu não cresci muito rodeada de cultura, Alcobaça não era uma cidade com teatros, não tínhamos grandes coisas, na minha família não tenho ninguém ligado às artes, portanto eu não frequentava teatros, óperas, essas coisas todas, nunca tive grande contacto com isso. Mas tem gerado grandes talentos, Alcobaça. Tem, é verdade. Tem um histórico de talentos é enorme, verdade. não é? Nós temos ali um artista per capita. Sim. E pronto, então fui bater à porta e eles punham-me a fazer as coisas que eles não queriam fazer e eu muito contente. Aliás, quem quiser saber um bocadinho mais a fundo desta história, há um vídeo no YouTube que é uma TED Talk que tu fizeste. Exatamente em Alcobaça. Exato, eu não lembrava que tinha sido aí que eu tinha dito isto. Onde está esta história e onde a Diana conta esta história e um bocadinho do seu percurso, não é? E como chega aqui de forma fantástica. Obrigada. Diana, para fechar,
estás mais confortável agora neste momento do que estavas no início da entrevista? Sim, sim. Todos os desconfortos. Estou confortável, mas ao mesmo tempo agora lembrei-me que o espetáculo daqui a 2 horitas vai começar e voltou outra vez. Mas eu estou sempre assim, conforto, desconforto, conforto, desconforto, conforto, desconforto. Eu sei, eu acho que não conseguiria viver de outra maneira. É isto que nos faz... E isso sente-se também neste espetáculo. Desconfortável, mais uma vez escrito, produzido, encenado pela Diana Nicolau, que está em cena nas últimas datas aqui em Lisboa. Nas últimas, veremos, mas neste segmento que estamos a gravar aqui um bocadinho uns dias antes da Páscoa, nas suas últimas datas em Lisboa. 28, 29 e 30 de março. Vai pegar neste espetáculo e vai levá-lo para outras regiões do país. Tem datas já em Faro. Temos em Faro e em Leiria. E depois outras seguirão, com certeza. Sim. Sigam a Diana nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, e também podem seguir o próprio espetáculo, o Desconfortável, porque ele tem uma conta no Instagram também, que é o Desconfortável monólogo. Aliás, é Desconfortável _ monólogo. Podem também adicionar e sigam também a evolução deste espetáculo. E Diana, deixo-te a ti as últimas palavras para convidares o público que ainda não viu este Desconfortável, convidá-los a ver. Olha, venham partilhar os vossos desconfortos, porque eu estou aqui todos os dias, 80 e tal minutos, a partilhar os meus. Venham, e apesar de no final eu dizer podem ir embora, não precisam de ficar. Eu, no fundo, eu gosto quando as pessoas vêm pouco tempo e vêm e me contam os seus desconfortos. Por isso, venham, nós ainda vamos estar aqui, ainda temos alguns bilhetes e pronto, e é uma alegria enorme ver a casa cheia. Obrigada, Pedro. Parabéns, Obrigada mesmo. Parabéns, Diana. E pronto, já sabem, se quiserem saber mais sobre Desconfortável, um monólogo, procurem na internet e verão que encontrarão bons motivos para virem ver este espetáculo. E agora vocês sentam-se e fazem de conta que acreditam em mim. Porque foi para isso que pagaram, não foi? Para alguém vos mentir? Eu não faço ideia como é que isto se faz.